Padre Guido, se a gente fosse destacar a primeira vez ou a primeira pré-figuração direta sobre a figura de Nossa Senhora, aquela que viria ao mundo para ser a mãe do Salvador, o senhor destacaria que passagem, em que momento das Sagradas Escrituras? Certo. De antemão é bom avisar os nossos amigos que todos os 46 livros que formam o Antigo Testamento dizem algo também a respeito de Maria. Certo. Podemos dizer logo que foram escritos para poder justificar o que depois aconteceu. Agora, para responder logo à sua pergunta, a primeira aparição, digamos, oficial de Maria, nós encontramos já no primeiro livro da Bíblia, certo. O livro do Gênesis, exatamente no capítulo 3, no versículo 15, onde se encontra uma expressão de Deus Pai, logo após que Adão e Eva acabam de cometer o pecado. Certo. É um julgamento de Deus, quando ele disse para a serpente, que é a figura do demônio, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante, porque ela, na frase, ela te esmagará a cabeça, alguém pode ler de repente e não entender exatamente o significado, né, Padre Guido? Essa expressão, ela te esmagará, como é que a gente entende da maneira correta, Padre Guido? Exato. Ela, isto é, a descendência dela vai te esmagar a cabeça, para dizer bem claro que Maria irá gerar Jesus. E Jesus é Deus que vem ao mundo para resgatar a humanidade. Será exatamente a descendência de Maria, isto é, a chegada no mundo do nosso Salvador, com a qual nós cantaremos a vitória final contra as ciladas do inimigo. Então aí a gente vê uma primeira pré-figuração de Nossa Senhora, de maneira indireta, mas se bem que não é tão indireta assim, pois a descendência dessa mulher, obviamente, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Padre Guido, na arte cristã, Nossa Senhora é algumas vezes colocada como aquela mulher que pisa mesmo sobre a cabeça da serpente. E eu acho que a imagem mais famosa a gente viu é Nossa Senhora das Graças. Perfeito. E mais do que na iconografia cristã, na imagem cristã, é histórico o que o diácono está dizendo neste momento, porque exatamente no dia 26 de novembro do ano 1830, quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré e mandou cunhar a medalha que depois chamou-se de medalha milagrosa, eis que debaixo dos pés de Nossa Senhora aparece a cabeça da cobra, né, sinal do mal do demônio, que será vencido para sempre graças a Maria. Obviamente essa imagem é famosíssima, a gente está mostrando aí para vocês, tem uma imagem aqui no nosso estúdio Nossa Senhora das Graças, mas então essa imagem, esse tipo de imagem retratado, obviamente tem uma fundamentação bíblica claríssima e antiquíssima, porque está no início de todas as Sagradas Escrituras, lá no Gênesis capítulo 3, né, Padre Guido? Perfeito. Já o primeiro anúncio de quem será a Maria na história da salvação. Desde já nós podemos entender uma coisa, diácono Eric, que Maria não será nunca um instrumento passivo nas mãos de Deus para que se realize no mundo a redenção humana, mas será um instrumento ativo. E a prova disso, quando nós encontraremos o arcanjo Gabriel, que anuncia a Maria que vai ser a mãe do Salvador, e Maria pronunciará aquela frase que todos nós conhecemos muito bem. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Aliás, esse sim de Maria diante do anjo tem tudo a ver com aquela passagem que a gente estava falando anteriormente, né, Padre Guido, de Gênesis. Porque pelo sim de Maria, dessa obediência que Nossa Senhora deu direto ao anjo, mas obviamente direto também a Deus, pois ele era mensageiro desse Deus, dizendo que ela conceberia
e daria à luz ao Salvador, ela como se reconstruísse tudo que o pecado tinha destruído lá com a desobediência inicial lá representada na pessoa de Eva, não é isso, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, nós sabemos que se pela desobediência de Eva, o pecado com as suas consequências, entre as quais a morte, entrou no mundo, graças ao sim de Maria, como foi cumprimentada pelo arcanjo de ser cheia de graça, o mundo foi salvo por Jesus. Por isso, notamos uma intervenção direta de Nossa Senhora, já representada através desta frase, ainda nas primeiras páginas da Bíblia, da inimizade que Deus vai colocar entre o demônio e Nossa Senhora, né? O demônio e Jesus. E sabemos, gente, teologia, digamos assim, muito nobre, e que todos devemos conhecer, que se de um lado o demônio, uma vez mandado embora do paraíso, alimenta um profundo ódio contra Deus, mas sabe que não pode fazer nada contra Deus, ele continua até hoje descarregando-se contra a pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus. Mas sabe o demônio que será vencido totalmente, porque a proteção humana, da pessoa humana, é garantida e amparada pela presença de Maria, como verdadeira mãe que cuida dos seus fiéis. Nós estamos conversando sobre as profecias, as prefigurações de Nossa Senhora no Antigo Testamento, mas obviamente, já que a gente citou e a gente entrou nesse assunto no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, São Lucas narra isso tão bem, quando o anjo a chama de cheia de graça, é sempre belíssima essa expressão, porque ela dá amparo bíblico, inclusive, sim, para um dos mais famosos dogmas marianos, que é justamente a Imaculada Conceição de Maria, né, já que se ela é cheia de graça, uma pessoa que é cheia de graça não pode ter pecado. Portanto, esse é o início da discussão teológica, porque depois a Igreja vai chancelar oficialmente como um dos dogmas marianos, que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original. Eu gosto sempre, quando a gente senta nesse assunto, que o senhor lembra a expressão cheia de graça em aramaico. Como é que é mesmo, Padre Guido? Em aramaico? Isso é como o arcanjo cumprimentou Maria, né? Em aramaico, que é um dialeto hebraico. Não é fácil para a gente aprender, mas repete, por favor, Padre Guido. Em português, Ave Maria cheia de graça, que esta palavra foi o ponto de partida, como o senhor acaba de citar muito bem, para o Colégio dos Bispos e Cardeais, no ano 1854, estudar e definir a terceira grande verdade de fé a respeito de Maria, pelo fato que foi cumprimentada com o título de cheia de graça. Maria, por um privilégio especial, foi concebida sem pecado. Padre Guido, voltando então ao Antigo Testamento, né, há uma divisão, geralmente, entre os professores, os estudiosos desse assunto, quando vão fazer, então, uma relação ou uma divisão lógica da preparação ou prefiguração relacionadas a Nossa Senhora no Antigo Testamento. A gente tem uma tela para ficar bem claro isso, essa divisão dos 3 pontos, né, que os estudiosos dividem e o nosso diretor está colocando para a gente. Então, os temas marianos, então, né, eles estão escondidos sobre 3 modos no Antigo Testamento. Número 1, a preparação moral. Número 2, a preparação tipológica. E número 3, a preparação profética. Bom, em primeiro lugar, como entender a preparação moral? Só, diríamos em termos bem práticos, é o ver, né, daqueles 3 pontos, ver, julgar, agir. Ver a realidade. Isto é, o mundo, a humanidade estava verdadeiramente corrompida pelo pecado. E Deus escolhe uma linhagem de fé e de santidade para que seu filho possa nascer na raça humana, diante exatamente de uma distorção
de um caminho paralelo que a humanidade inteira estava enfrentando. O caso prático, por exemplo, acontece na família de cada um de nós. Quando uma criança faz uma arte, mais do que, digamos assim, um castigo, é só olhar, não digo olhar mal, mas mostrar através da expressão do rosto, assim, que não era por aí que a criança devia fazer. E a criança é capaz até de chorar, mesmo não sentindo nenhuma dor física, mas percebe a dor moral, porque com o que ela fez não agradou o papai, e menos ainda a mamãe. Olha que Deus age mais ou menos assim. Isto é, ele coloca em primeiro lugar a sua misericórdia diante da fraqueza humana. Certo. Mas não deixa passar a oportunidade de mostrar isso, porque o homem, infelizmente, se deixa corromper pelo pecado. É como se Deus preparasse, então, um ambiente favorável na qual Jesus, sendo ele Deus, sendo ele puro, sem mancha, nasceria, então, sobre esse aspecto de alguém que foi preparado para isso, Padre Guido? Exato. E aí que entraria, temos dois evangelistas que falam disso, entraria até o estudo daquela que nós chamamos humanamente falando de árvore genealógica. Ah, né? tanto Mateus quanto Lucas apresentam, né? Mateus e Lucas apresentam em dimensões diferentes, né? Certo. Mateus parte de Abraão para chegar até Jesus, ao passo que Lucas parte de Jesus, passa por Abraão e chega até Adão. Certo. Certo? Alguém poderia dizer, mas padre, há algumas contradições, as duas árvores genealógicas de Jesus é feita só de pessoas santas? Não! Aliás, através de uma atenta leitura das duas dimensões da árvore genealógica, notamos também pessoas que não se comportaram bem. Para dizer claramente, Padre Guido, naquela lista de mulheres apresentada na genealogia de Jesus, havia inclusive prostitutas. Também. É bom dizer isso também para os nossos... Então, Deus, quando nota o caminho da humanidade que pega exatamente um estilo, digamos assim, muito bem mal diferenciado, e não cresce, aliás, continua perseverando no erro e no pecado, é aí que ele intervém e realiza o seu plano com esta preparação chamada moral. O primeiro passo que ele faz, ele nos ama, Deus é amor, e intervém com o seu amor, querendo nos corrigir e querendo colocar cada um de nós no caminho certo. E essa intervenção, né, divina faz então uma mulher, né, cheia de graça, Nossa Senhora, toda pura, sempre pura, né, sem a mancha do pecado original. Inclusive tem uma relação bonita, e não deixa de ser uma prefiguração, com Nossa Senhora, Padre Guido, numa passagem de Moisés famosíssima. Né? Eu estou falando da sarça ardente, né? Sim, sim. E que é aquela relação daquela palha que não se consome pelo fogo, que é da mesma maneira que a Virgem Maria passou aqui pela nossa vida humana sem se consumir pelo pecado, Perfeito. sem se corromper pelo pecado. É dessa maneira, Padre Guido? Podemos, inclusive, a Igreja aceita muito bem também este raciocínio e esta transferência, né, o paralelismo que existe, né? Exato, porque diante da palha que faz aquela grande chama, mas depois vira cinza, em um instantinho, isto não aconteceu com Nossa Senhora, que mesmo vindo ao mundo, no mundo corrompido pelo erro, a vida dela foi preservada da mancha do pecado. Inclusive, não somente se trata de uma preservação, mas também de uma constância, porque durante toda a vida de Maria, estimada em 72 anos, ela nunca, e repito esta palavra, nunca cometeu nenhum pecado. Bonita essa relação da sarça ardente
com Nossa Senhora, né? Da pureza, daquela que não se consome pelo erro, pelo pecado, assim como o fogo não consumiu aquela palha. Belíssimo. Bom, seguindo então, Padre Guido, a segunda categoria, o senhor já falou da preparação moral, agora a preparação tipológica. Tipológica, exato, né? Isso é uma linguagem simbólica. É aqui que nós notamos, dentro na estrutura da Bíblia, do Antigo Testamento, dos 46 livros, situações que, do ponto de vista humano, não somente não tem explicação, mas mostram claramente a presença do dedo de Deus. Por exemplo, nascimentos milagrosos. Nós notamos ainda no primeiro livro do Gênesis, Abraão com Sara, 2 idosos. A Sara também era até estéril, certo. Mesmo assim nasce um filho. E não é o único caso que acontece isso. Se nós vamos também nas primeiras páginas, né, do Novo Testamento, quando chega ao mundo João Batista, temos outro caso parecido. Também, né? É verdade, uma idosa que não poderia dar à luz. Não poderia, até, e que de repente dá à luz, etc. Portanto, temos uma preparação tipológica que favorece nascimentos até milagrosos gravados, né, no Antigo Testamento. E Maria é chamada, inclusive, no livro de Sofonias, tem um apelido de filha de Sião. Aí está então essa relação do símbolo, né? Exato. Nesse caso, o símbolo da filha de Sião e Nossa Senhora. O que significa isso, filha de Sião, Padre Guido? A cidade de Jerusalém, cercada por muros, tinha como lugar mais seguro dentro da cidade, como se fosse uma fortaleza, que era chamada Fortaleza de Sião, bem em cima de um morro. Certo. Lá dentro tinha a segurança total da parte dos fiéis. Maria ganha também este título, filha de Sião, isto é, protetora, abençoada por Deus, e que ampara de verdade e resgata os seus filhos devotos. Interessante. Se um dia ele tiver a possibilidade, falo isso também para os senhores, de visitar a Terra Santa, até hoje há uma cidade chamada Megiddo, construída em cima de um morro. E dentro de uma casa, aparentemente por fora não tem nada, mas dentro de uma casa há como um poço muito grande e se desce com as escadas, mais quase uns 200 metros dentro do monte. Certo. E lá no fundo tem outro túnel que sai onde passa um rio. Isto é, em caso de uma invasão do inimigo, o povo chegaria naquela casa, desceria todas aquelas escadas com total segurança, enfrentaria aquele túnel também com total segurança, até encontrar os barcos no rio e fugir. A proteção. Portanto, Maria é chamada de filha de Sião para dizer que é a pessoa que transmite segurança para todos que o invocam de coração. Então, Monte Sião, né, lá em Jerusalém, essa fortaleza, esse lugar de fuga, esse lugar de segurança, como o Padre Guido acabou de dizer, Nossa Senhora, então, é esse refúgio, essa segurança dos cristãos. Inclusive, refúgio dos cristãos é um título de Nossa Senhora, não é? Também, na ladainha de Lauredanas, né, tem o título, em língua latina, Refugium Peccatorum, Refugium Christianorum, isto é, refúgio dos cristãos, é refúgio dos pecadores. Que bonito. É interessante, nesta altura, Diácono Eric, falando desta preparação tipológica de mulher. Temos que fazer um passo atrás na história, também da nossa cultura, e aceitar culturas diferentes. Quando, por exemplo, na época, não só de Jesus, mas até nos séculos anteriores, estamos no Antigo Testamento, a mulher, não digo que era desprezada, mas havia determinadas leis que colocavam um pouquinho de lado a mulher. Certo. Né? Por exemplo, quando nascia um bebê, se o bebê era homem,
A mulher por 40 dias não podia sair de casa. Mas se quem nascia era menina, eram 80 dias. Quando o padre explica isso até nas palestras, as mulheres começam a reclamar, não, mas porque era assim, minha gente, né? Agora, nós temos no Antigo Testamento várias passagens com protagonistas femininas. E isso tem tudo a ver com o que o senhor estava explicando anteriormente, Exato. que essa preparação tipológica tem a ver com símbolos, né, Padre? Com uma linguagem simbólica. Perfeito. 3 mulheres simples, Ruth, por exemplo, Esther e Judite, que são livros do Antigo Testamento, né? Só para ficar bem claro, é possível afirmar que Ruth, Esther e Judite, essas 3 mulheres, são figuras simbólicas dessa prefiguração de Maria? Sim, exatamente, porque Ruth, para dizer um instantinho só, ela casou com um tal chamado Boaz e veio ao mundo como resultado desta união Obed, que era o avô do rei Davi. Para deixar bem claro, se tratava de uma raça com outra raça, para dizer que o chamado para a santificação é universal, e não reservado a uma categoria de pessoa. Esther, famosa rainha pela sua beleza, etc., que intercede diante do rei para resgatar o seu povo, refúgio dos pecadores. Rainha, que intercede diante do rei, claríssima prefiguração em relação com Maria. Perfeito. Judite agora, veja só, Judite, uma mulher também, ela é viúva, que consegue cortar a cabeça de Holofernes, que era considerado o grande todo-poderoso, para deixar bem claro a figura de Maria que vence as ciladas do inimigo. E que as pessoas que apelam para Nossa Senhora nunca sairão, digamos, derrotadas e vencidas. Mas, pelo contrário, a invocação para Maria é um instrumento válido para sairmos sempre vitoriosos. Alguém que aparentemente não demonstraria força física exterior, mas com uma profunda força espiritual, na qual tanto Judite quanto Nossa Senhora são essas seguranças, inclusive na batalha, nesse sentido, Padre Guido? Exato. E não devemos ter medo de lutar contra as ciladas do mal quando nós invocamos a presença de Maria. Se alguém me perguntasse, Padre, o senhor sacerdote, nós todos nos sentimos filhos de Maria, todos nós amamos a Maria, mas haveria alguma maneira de mostrar um pouco mais a nossa devoção? Sim, podemos, por exemplo, fazer um belo propósito de não deixar passar um dia sequer sem rezar o nosso terço. Claro. A oração predileta, falava o saudoso Papa João Paulo II, a predileta de Nossa Senhora. E quando vamos abrir os olhos para mais um dia de vida, vamos consagrar a Maria através de uma bela oraçãozinha, tudo que nós vamos realizar. Como também quando no final do dia, geralmente o nosso programa vai sempre no ar à noite, né? Depois vamos dormir. Meus amigos, o último pensamento é que seja mariano. Vamos pedir a bênção de Maria. Quando Nossa Senhora entra no projeto espiritual da nossa santificação, fica tranquilo que a nossa vida se realiza amparada e é protegida diretamente por Deus. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, Padre Guido, abrindo um parênteses aqui, porque até mesmo nosso querido Papa Francisco, né, insistiu de maneira até um pouco clara, chamando a atenção de toda a igreja, para que a gente possa entrar de cabeça nesta mística do Rosário e rezar, né, uma corrente de orações feita pelo Rosário e também lembrando São Miguel Arcanjo, rezando pela igreja. Né? O Papa Francisco fez isso de maneira clara, pedindo, obviamente, por todas as dificuldades que a igreja enfrenta no mundo, lembrando que o inimigo de Deus, né, o demônio, o diabo, significa aquele que divide, quer dividir, quer espalhar, quer dificultar a vida da igreja. Então, o Papa Francisco, né, muito providencial essa sua colocação, Padre Guido, lembrou dessa necessidade clara de toda a igreja rezar o rosário diariamente e de invocar também São Miguel nesse tempo
que como todos os outros tempos da história da igreja, sempre há perseguições e dificuldades, né, Padre Guido? Perfeito. E não esqueçam, prezados amigos, as nossas aulas são 100% catequéticas. Fazemos questão de preparar sobre este aspecto, porque acreditamos plenamente no valor do ensinamento da doutrina de Cristo, né? Portanto, quando ensinamos da necessidade de estar ao lado de Maria para vencer a cilada do mal, nós queremos ensinar a viver bem com a graça de Deus. Um pormenor, antes, né, o diácono Eri me solicitou, Padre Guido, a repetir como é que o arcanjo Gabriel cumprimentou Nossa Senhora em aramaico. Ótimo. Mas aramaico é a língua que Jesus falava. Quando um dos apóstolos fez o pedido para Jesus, mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus atendeu imediatamente aquele pedido. Ensinou a oração do Pai Nosso. Saibam de uma coisa, as últimas letras da oração do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Só que a palavra mal, em aramaico, está escrita com a letra maiúscula. Isto é, mas livrai-nos do autor do mal, do demônio. E o demônio é vencido quando nota que alguém reza. Portanto, rezemos, mas rezemos bastante e nunca nos encontraremos arrependidos. Que bonito. Agradecemos a Deus a iniciativa do Papa Francisco, obviamente por esse incentivo ao rosário e a devoção a São Miguel, né? Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, né? Como é dever de todos nós, batizados e católicos. Padre Guido, a gente vai encerrar o bloco, mas quero repetir para que fique bem claro, né? Sim. Depois, na sequência, o senhor ainda vai falar sobre o terceiro tópico, certo, que é a preparação profética, né? Daqui a pouco, depois do intervalo. Mas para ficar bem claro, por que Ruth, Esther e Judite são pré-figurações de Maria? Começando de novo, Ruth é pré-figuração de Maria por quê? Sim, porque ela casou com um tal de Boaz, que era de uma outra nacionalidade. Às vezes o povo hebraico pensava que a salvação dependia só deles, com uma exclusão dos outros. Maria ajuda a encurtar as distâncias e a não considerar, digamos assim, estas coisas, porque o chamado à santificação é universal. Certo. Esther, a prefiguração de Maria, por quê? Exato, era ele porque ele conseguiu interceder diante do rei Assuero para libertar o seu povo, que vivia como escravo. Portanto, era a liberdade de culto, de adorar o único Deus, e ela intercedeu e conseguiu. Mas é o trabalho de Nossa Senhora, de intercessora. Não vamos sair do trilho, mas além dos dogmas marianos, o senhor já sabe que estão estudando na igreja, também eu já fui consultado, para poder, não ter nenhum mistério, são estudos para um dia definir, e tomara que isso aconteça, um quinto dogma mariano. De repente a nossa geração pode ver, ou quem sabe as futuras, né? Exato. E qual é este quinto dogma mariano? A Maria medianeira de todas as graças. Aí o exemplo de Esther. Lembrando que esse dogma ainda não foi proclamado. Não foi proclamado. Há uma possibilidade, uma discussão, quem sabe um dia a igreja proclame, mas por enquanto só temos 4 dogmas relacionados a Nossa Senhora. E a Judite, Padre Guido? Judite, porque ela é uma mulher simples, conseguiu não somente derrubar, mas vencer mesmo com toda a cabeça de um general chamado Holoferne, né, que queria acabar com todo aquele povo que adorava só um Deus. Portanto, ela é mulher fraca, né, que vence o grande inimigo, imagem de Maria que vence o demônio. E quem se apega a Nossa Senhora também saberá vencer sempre a força do mal. Vamos lá, o senhor já falou para a gente sobre a preparação moral, a preparação tipológica, né, que é uma divisão, incluindo um terceiro item, que é a preparação profética, justamente é uma maneira de organizar o pensamento, uma maneira catequética, inclusive, da gente entender as profecias, as prefigurações relacionadas a Nossa Senhora no Antigo Testamento. Faltou o senhor explicar para a gente a preparação profética. Exato. Como disse a mesma palavra profética, nós entendemos alguém que acerta o futuro. Não está errado. Mas profética significa alguém que fala em lugar de. Resultado,
estamos com centenas de anos antes da vinda de Jesus e de Maria, e alguém já fala em nome de Deus, profeta, do que irá acontecer centenas de anos depois. Exato. Destacamos, por exemplo, entre os livros didáticos ou sapienciais, o livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, no versículo 7, onde está escrito, já falando de Maria, estamos 700, 800 anos antes que isso aconteça. Tu és formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Já está falando da Imaculada Conceição. Mas claro, impossível, Padre Guido. Olha, mas estamos 800 anos antes de Cristo. Uma imagem tipicamente profética. Repetindo, que passagem é essa que o senhor acabou de citar? Do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Certo. Já temos uma imagem de Nossa Senhora. Se nós abrirmos na página, parte quase central da Bíblia, e chegamos, por exemplo, a um dos profetas mais conhecidos, também, diácono, são 66 capítulos, não é brincadeira. Falo do grande profeta Isaías. Ele também viveu 700 anos antes de Cristo. E olha só, no capítulo 7, no versículo 14, ele chega a dizer: não vamos nunca tentar a Deus, porque o mesmo Deus nos vai dar um sinal. Todo mundo pergunta, qual é este sinal? Uma virgem vai conceber um filho que será chamado, em língua hebraica, de Emmanuel, isto é, Deus conosco. Gente, 700 anos antes, já o profeta Isaías anuncia a chegada de Maria. Nessa passagem de Isaías 7,14, é uma prefiguração tão direta que não tem outra interpretação. É óbvio que está falando de Nossa Senhora, né? Exato. Essa virgem que vai dar luz a esse filho, né? Sendo ela virgem, que já é uma coisa que foge completamente da natureza, da maneira ordinária da ação e da graça de Deus, portanto, uma maneira extraordinária, e que, obviamente, esse filho será chamado de Deus conosco. De Deus conosco. Se depois nós passássemos, por exemplo, na última parte do Antigo Testamento, onde se fala dos profetas chamados menores, porque escreveram menos, certo, mas não menores pela importância, encontramos, por exemplo, um dos profetas menores, chamado Miqueias, que no capítulo 5, no versículo de 1 a 4, ele diz o seguinte, falando da aldeia de Belém, que hoje está dentro da grande Jerusalém. Naquela época era uma vila a poucos quilômetros do centro atual de Jerusalém. Ele chega a dizer o seguinte: mas tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as cidades, porque de ti sairá o Salvador do mundo. Isto é, este homem, Miqueias, ele profetiza até o lugar onde irá nascer Jesus, graças a Maria. Que bonito, né? Dá o nome da cidade, né? Acertou. É verdade. Falamos entre nós, diácono Eric, ficamos até um pouquinho sem jeito, até um pouco envergonhados, quando, lendo no Evangelho de Mateus, veja só, com Jesus que acaba de nascer, a chegada dos magos. E o rei Herodes, que fica cheio de medo, e manda perguntar para os seus chefes, que sabiam, os mestres da lei, onde é que deve nascer Jesus? E todo mundo responde assim, é Miqueias. Ele, que era o rei de Israel, nem sabia, aliás, fez aquele gesto, mandou matar todos os meninos homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles também o menino Jesus. É a história, gente, uma página muito triste da história sagrada. Portanto, esta aqui uma preparação profética já
nas páginas do Antigo Testamento e que falam a respeito exatamente de Nossa Senhora. Padre Guido, nós não podemos esquecer também, em relação a essas passagens claríssimas, né? É até mais difícil de entender essa preparação profética. Tem uma citação do livro das Lamentações, né? No capítulo 1, que tem grande relação com o sofrimento de Nossa Senhora, né? Inclusive com a própria profecia de Simeão, né? O senhor explica para a gente, por favor. Sim, falando logo, o profeta Simeão, que o senhor acaba de citar, nós vamos encontrar, já estaríamos, na verdade, no Novo Testamento, né? É verdade. Primeiras páginas. Mas foi ele que disse para Nossa Senhora que uma espada lhe traspassaria o coração, certo? E nós apresentamos uma das imagens mais conhecidas de Nossa Senhora com as mãos abertas, Nossa Senhora das Graças. E não esqueçamos que no verso desta medalha, que ela mesma mandou cunhar através de Santa Catarina Labouré, se encontram dois coraçõezinhos. Um com a coroa de espinhos, lembrando a coroa de Jesus, né, de espinho, e outro uma espada que traspassa o mesmo coração. Lembrando justamente a profecia de Simeão. Perfeito, este aqui, né? E o senhor citou também o livro das Lamentações, né, de Jeremias. Fez muito bem, porque no primeiro capítulo, se não vou errado, no versículo, não sei se é o 12 ou o 14, mas no primeiro capítulo, a um certo ponto tem uma expressão que diz o seguinte, 12, versículo 12. Certo. Vocês todos que passam pela rua, pelo caminho, olhem e prestem atenção. Haverá dor semelhante à minha dor? Como me maltrataram? Javé me castigou no dia do furor da sua ira. É a lamentação de Jeremias, que é atribuída também à dor imensa de Nossa Senhora diante da impotência de Maria de reagir pelo processo sumário e sem nenhuma defesa que estava sendo realizado contra seu filho Jesus. E, obviamente, essa mesma dor vivida por Nossa Senhora dessa maneira mística e vivida de maneira física por Nosso Senhor Jesus Cristo, na famosa passagem de Isaías, no capítulo 53, isso está claríssimo, né? Olha, isso tá, além de estar claríssimo, Padre Guido, a gente pretende conversar nos próximos dias aqui, se Deus quiser, sobre São Leonardo Porto Maurício, que é um grande santo, mas ele, inclusive, se inspirou nessa passagem por uma coisa interessante. Conta pra gente, Padre Guido, encerrando o nosso programa de hoje. Nossa, bela a sua colocação. Em primeiro lugar, o capítulo 53 fala do sofrimento de Jesus. E a igreja usa quase que inteiramente esta página na liturgia da Sexta-feira Santa, escrito por Isaías, 700 anos antes de Cristo. E São Leonardo de Porto Maurício, analisando e meditando esta página da paixão de Jesus, conforme a profecia de Isaías, teve uma ideia brilhante, formular através de desenhos e de meditações as estações da Via Sacra. Que bonito. Foi ele que inventou a Via Sacra.